O amor gera vida nova e introduz na nossa carne os dinamismos da ressurreição. Homilia da liturgia do Domingo de Ramos. Meus caros irmãos e irmãs, a liturgia deste último domingo do tempo quaresmal, o Domingo de Ramos, nos convida a contemplar esse Deus que, por amor, desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, se fez servo dos homens, se deixou matar para que o egoísmo, a maldade e o pecado fossem vencidos. É por Jesus que Deus nos ofereceu a possibilidade de uma vida nova. A primeira leitura da liturgia de hoje nos traz a palavra e o drama de um profeta anônimo. Ele é chamado por Deus a testemunhar no meio das nações a palavra da salvação. Apesar do sofrimento e da perseguição, o profeta confiou em Deus e concretizou com teimosa fidelidade os projetos de Deus. E os primeiros cristãos viram neste servo de Deus a figura de Jesus. Na segunda leitura, nós lemos um belo hino onde ecoa a catequese primitiva sobre Jesus. O hino que nós conhecemos como hino cristológico, na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Jesus foi fiel ao projeto do Pai. Ele desceu ao encontro dos homens, ele viveu a vida dos homens e sofreu uma morte desumana, uma morte cruel, uma morte por amor aos homens. Mas a sua vida não foi colocada de lado. Deus o elevou soberanamente, mostrando que o caminho que ele seguiu é o caminho que conduz à vida. E é esse mesmo caminho que nós somos desafiados a percorrer. Os versículos do Evangelho de hoje nos relatam a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É o momento culminante de uma vida gasta a concretizar o projeto salvador de Deus. É libertar os homens de tudo aquilo que gera egoísmo, que gera escravidão, que gera sofrimento e morte. Na cruz, onde Jesus ofereceu a sua vida até a última gota de sangue, se revela o incomensurável amor de Deus por nós. É na cruz, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus nos disse que o amor até ao extremo gera vida nova, gera vida eterna. O relato da paixão e morte de Jesus é uma história de uma violência inaudita, praticada contra o homem que, na perspectiva daqueles que o conheceram bem e que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém, ele não fez nada para merecer a condenação decretada contra ele. Mas como é que se chegou a esse desfecho? Descortinando esse Domingo de Ramos, nós vemos que a liturgia da palavra nos permitiu ouvir na primeira leitura o início do terceiro cântico do servo do Senhor. Essa misteriosa figura mencionada no Antigo Testamento, ele que foi enviado por Deus para trazer a salvação aos homens. O Senhor, Deus, deu-me uma língua de discípulo para que eu saiba dirigir uma palavra ao desanimado. Cada manhã ele desperta meu ouvido para que eu escute como os discípulos. Profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4. A palavra discípulo, no texto da profecia de Isaías, do termo hebraico lamud, remete diretamente ao servo que é apresentado como discípulo antes de mestre. Ele escuta antes de falar. Ele reflete a humildade e a abertura do servo para acolher a palavra de Deus. E em Jesus Cristo, nós vemos o Verbo feito carne, que habitou no meio de nós, que se submete à vontade do Pai e que obedece até a morte e a morte de cruz, como lemos na carta de São Paulo aos Filipenses no capítulo 2, versículos 7 e 8. A expressão discípulo é seguida no texto hebraico de outras duas expressões, como shakem, que significa madrugar, levantar cedo, e o termo orer,
ozen, oher, ozen, que desperta o ouvido, é despertar o ouvido. E que literalmente nós podemos traduzir o texto como: em cada madrugada ele me desperta para me abrir o ouvido, destacando a constância e a prontidão espiritual que o servo possui. Ele se dispõe continuamente à escuta da vontade divina, ele tem o ouvido acordado por Deus, ele possui uma escuta ativa e obediente. Isso é central no texto do profeta Isaías: escuta ativa e obediência. Por isso nós vemos que é Deus quem toma a iniciativa e o servo apenas responde com docilidade. Meus irmãos e minhas irmãs, o servo que traz a salvação do Senhor não é alguém que já tem soluções fáceis e eficazes. Ele é descrito como um discípulo, alguém que todas as manhãs precisa escutar a realidade para poder cumprir sua missão salvadora, confiando unicamente na força do bem. Ainda que todos nós sintamos às vezes solidão ou até abandono, a palavra do profeta Isaías nos assegura que Deus está tão atento à nossa história que nunca se retira, mas nos torna capazes de também não recuar, de nos apresentarmos lúcidos e disponíveis ao encontro com a realidade. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos. Eu não resisti nem recuei. Ofereci as costas aos que me batiam, as faces aos que arrancavam minha barba. Profeta Isaías, capítulo 50, versículos do 5 ao 6. As expressões eu não resisti nem recuei são demarcadas pelos termos hebraicos lo mariti e lo asog ahor, indicando que o servo mostra obediência radical, mesmo em meio à dor. É a figura de Cristo que se entrega ao Pai sem resistências, como nós lemos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, versículo 42. Mostra firmeza e perseverança. O servo não desiste da missão, mesmo sob ameaça e sofrimento. A mensagem do texto aponta para a fidelidade inquebrantável de Cristo, um servo que oferece as costas aos que lhe batiam, como entrega voluntária do corpo ao sofrimento, um ato profético e redentor que nos leva diretamente à flagelação de Jesus. Mesmo no sofrimento físico e com toda a humilhação, este servo sofredor não se vinga. Ele possui mansidão, tem coração manso e humilde. E apresentando aqui para os agressores, os seus opositores, o próprio rosto, que é símbolo da dignidade pessoal, sem o esconder das afrontas, ou seja, o servo se mantém presente, corajoso, sem fugir. Jesus também não se esconde. Ele não esconde o rosto na sua paixão. Ele confia no auxílio divino e na presença amorosa e salvífica do Pai, mesmo no cume da sua dor, quando ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Contudo, se nós quisermos acessar o mistério pascal e a vida nova que dele brota, nós precisamos passar pela porta estreita do paradoxo da fé. Quem escolhe precisar apenas do amor e da lógica do serviço, logo experimenta a rejeição e a hostilidade, justamente daqueles que mais necessitam da salvação. É isso que São Paulo anuncia no célebre hino cristológico aos Filipenses, no capítulo 2, revelando o mistério do desígnio com o qual Deus escolheu mostrar ao mundo o seu rosto de amor. Cristo Jesus, existindo em condição divina, não se considerou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, assumindo a condição de servo,
tornando-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. O oxímoro do Evangelho se intensifica. Foi justamente ao se esvaziar que Deus pôde encher o mundo com o conhecimento de si. No momento de total aniquilamento na cruz, o Senhor Jesus conquistou um nome que agora espera apenas ser reconhecido, acolhido e pronunciado por todos. Yeshua, Deus salva, para a glória de Deus Pai. O tema do paradoxo neste domingo de Ramos atinge seu auge no relato da paixão, onde vemos Jesus morrer na cruz como em um espetáculo de um misterioso silêncio. Nas suas últimas palavras, Jesus manifesta o coração misericordioso de Deus. Pater aphes autois. Pai, perdoa-lhes. Ele perdoa os que o crucificam, e aqui antecipa a lógica da reconciliação e o ensinamento do amor aos inimigos, como lemos em Lucas no capítulo 6, versículo 27. No entanto, no versículo 46 do Evangelho de hoje, da narração da paixão de Nosso Senhor, o Pai parece não responder à última palavra do Filho, quando Jesus recita o Salmo 31, versículo 6a, como o hebreu fiel em tempos de agonia, dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Veja, o Pai não é indiferente ou alheio à dor de Jesus, mas ele participa dessa dor do Filho da forma mais profunda e respeitosa possível, na liberdade de Jesus, o seu Filho amado. O silêncio de Jesus não significa abandono, mas é o sinal invisível de confiança naquilo que o Filho está realizando com a liberdade de seu amor. O Pai não intervém para permitir que o Filho diga até o fim aquilo que mais lhe importa. E o que mais importa ao Filho sou eu e você. Somos nós e a nossa salvação. E ao mesmo tempo, para declarar completamente aquilo que está disposto a ser, um Cristo pobre e humilde, que dá vida pelos seus amigos e também por seus inimigos. Dito isso, expirou. São Lucas, capítulo 23, versículo 46. O domingo de Ramos, meus irmãos e minhas irmãs, nos mergulha numa liturgia dramática em que a alegria e a dor se entrelaçam continuamente e de forma misteriosa. É uma sinfonia dolorosa e paradoxal, capaz de provocar e redimir a nossa realeza, que só pode ser verdadeira na medida em que se confronta plenamente com a nossa realidade, com a sua realidade. Neste domingo nós somos convidados a lembrar que a vida não nos é dada para ser trancada em um cofre, mas para ser livremente oferecida e entregue. O respeito por esse caminho de liberdade, que nada e ninguém jamais poderá revogar, é o melhor que nós podemos esperar do Pai, para que também o nosso nome não permaneça confuso, mas possa se tornar um testemunho luminoso de sua fidelidade e do seu amor. Anunciarei teu nome a meus irmãos, te louvarei no meio da assembleia. Salmo 21, versículo 23. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrar a paixão e a morte de Jesus é ficar abismado na contemplação de um Deus a quem o amor tornou frágil. Por amor, Ele veio ao nosso encontro, Ele assumiu os nossos limites e fragilidades. Ele experimentou a fome, o sono, o cansaço. Ele conheceu a mordedura das tentações, experimentou a angústia, o pavor diante da morte. E estendido no chão, esmagado contra a terra, atraiçoado, abandonado, incompreendido, continuou a amar até ao último suspiro, até a última gota de sangue. Esta é a mais espantosa história de amor
que é possível contar. Essa história é a boa notícia que enche de alegria o coração de todos nós que cremos em Jesus. Mas eu quero perguntar a você, é esse amor ilimitado e inacreditável que vemos quando olhamos para a cruz de Jesus? E o amor de Jesus expresso na cruz se torna a lição que nós acolhemos e que transformamos em gestos concretos de dom, de serviço para os que caminham conosco. Por fim, contemplar a cruz onde se manifesta o amor e a entrega de Jesus significa assumir a mesma atitude que ele assumiu e se unir com ele, com aqueles que são crucificados neste mundo. Os que sofrem e são excluídos, os que são privados de direito e de dignidade. Olhar a cruz de Jesus significa evitar que os homens continuem a crucificar outros homens. Significa aprender com Jesus a entregar a vida por amor. O cristão sabe que amar como Jesus é viver a partir de uma dinâmica que a morte não pode vencer. O amor gera vida nova e introduz na nossa carne os dinamismos da ressurreição. Que a tua exclamação de hoje, Hosana, Hosana ao Rei, seja um grito, seja uma decisão de não abandonar Jesus, o nosso Senhor, aquele que veio para nos salvar. Um santo domingo de Ramos e uma santa semana para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz e misericórdia.